Bom dia, meus irmãos, muito bom estarmos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus nesse tempo de escola bíblica. Temos orado por cada um dos irmãos, desejando que nesse tempo possamos estar firmados no Senhor, crendo em todas as suas promessas e aproveitando ao máximo para aumentar a nossa intimidade com o Senhor. Queremos orar com os irmãos, pedindo que Ele possa nos abençoar nesse tempo de estudo da Palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado porque nesta manhã o Senhor nos permite estarmos juntos novamente para aprendermos da Tua Palavra. Obrigado pela semana que o Senhor nos concedeu, obrigado pela semana que inicia hoje, que possamos vivê-la para a Tua glória e na Tua presença sempre. Fale conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, peguem a sua Bíblia e vamos para o Salmo de número 2. Nós começamos na semana passada a olhar para o livro de Salmos dentro desse tempo agora de aulas na Escola Bíblica Dominical, nesse período em que não estamos tendo os nossos encontros presenciais. Olhamos para o Salmo de número 1 e hoje vamos olhar para o Salmo de número 2. Queria relembrar com os irmãos algumas informações que nós demos a respeito do livro de Salmos. Lembrando que o livro dos Salmos, na verdade, ou o livro de Salmos, são 5 livros, é uma coleção de 5 livros, e nesses 5 livros, que aí a gente tem dividido em 150 capítulos, algumas versões de Bíblia diferem na quantidade de capítulos, tem um a mais. E isso basicamente começa a acontecer ali no capítulo 10, no capítulo 11, que tem uma repetição de número, e aí a partir de então, algumas versões passam a ter um salmo a mais, uma numeração a mais. Mas o conteúdo, apesar da numeração, o conteúdo é a mesma coisa. E aqui a gente consegue descobrir que essa coleção de salmos contém cânticos, contém poemas, contém lamentos, contém louvores. E era, digamos assim, um livro de cânticos do povo, da nação de Israel. E esses cânticos eram usados em diversas situações. Por exemplo, eles usavam quando eles tinham festas, eles usavam esses cânticos. Eles usavam quando caminhavam das suas residências até a cidade de Jerusalém, quando tinham as festas lá. Então, no trajeto, eles iam cantando. São os salmos de romagem ou salmos dos degraus. Eles cantavam também quando estavam tristes. Enfim, em vários momentos, esses poemas, essas canções eram utilizados pelo povo de Israel. Nós temos também a informação de que o livro dos Salmos tem vários autores, não só Davi. É claro que Davi é um dos mais conhecidos, até pela quantidade de salmos que ele escreveu. Mas temos Moisés, Salomão, Asaf, os filhos de Coré e alguns outros que escreveram alguns salmos. E outra coisa importante de se lembrar é que esses salmos foram escritos durante um período da história do povo de Israel. Até um período bem longo, porque você tem salmo de Moisés, que foi lá no comecinho, e tem salmo de Davi, já na monarquia de Israel. Quer dizer, há séculos aí que separam os dois. E aí, quem que juntou tudo isso? O escriba Esdras, possivelmente foi aquele que compilou tudo isso, juntou tudo isso e ofereceu ao povo de Israel, e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, permite que tudo isso chegue até nós. Quando a gente olha para o Salmo 1, que vimos a semana passada, e olhamos para o Salmo de número 2, há uma coisa até interessante a ser observada. O Salmo de número 1 começa com a expressão bem-aventurado, ou feliz é. Quando a gente olha o Salmo de número 2, ele termina com essa expressão. Lá no versículo de número 12, ele termina bem-aventurado. Então, os dois salmos estão falando a respeito de felicidade. O primeiro enfatiza justos e ímpio, a situação de um e outro. E o segundo salmo, como veremos, vai falar de reis e governantes que se rebelam, rejeitam o Senhor e aquele a quem Ele escolheu para ser o rei de toda a terra. Então essa é a ideia do Salmo de número 2, que agora eu quero convidar você
com a sua Bíblia aberta, a juntos fazermos a leitura desse salmo. Salmo de número 2. Assim diz o texto: Por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e seu ungido, dizendo: Rompamos suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está sentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: Eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás ou as regerás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o rei, para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurado todos os que confiam nele. Amém? Esse é o Salmo de número 2. Olhando para o Salmo, é possível observarmos 4 divisões bem claras nesse texto. E quando a gente consegue enxergar essas 4 divisões, fica mais fácil a gente entender esse salmo e qual o propósito dele, e aí então tirarmos lições muito preciosas para a nossa vida. Olha lá na sua Bíblia, e se quiser ir anotando, pode fazer isso. Olha as divisões que aparecem aí. Versículos 1 até o versículo 3. De 1 a 3 é a primeira divisão. E o que nós encontramos aí dos versículos 1 até o 3? Nós encontramos reis e príncipes aqui da terra conspirando contra o Senhor e o seu ungido e não aceitando a liderança deles e dizendo assim: ó, a gente precisa se libertar deles. Então, versículo 1 até o versículo 3, essa é a primeira divisão. Os reis e os príncipes da terra conspirando contra o Senhor e o seu ungido e falando: a gente precisa se libertar deles de qualquer jeito. Segunda divisão, versículos 4 até o versículo 6. Agora é a vez do Senhor. Então, 1 a 3, os reis e os príncipes contra o Senhor. 4 a 6, o Senhor vê a atitude deles e faz o quê? Ri, zomba deles e fala: olha, eu vou repreendê-los e vou aterrorizá-los. Por quê? Fui eu que constituí o rei. 4 a 6, então o Senhor dá risada do que ele está vendo os príncipes da terra fazer. Então, primeira divisão, 1 a 3, segunda divisão, 4 a 6, terceira divisão, 7 a 9. Agora quem fala é o ungido, é o rei que fala. E é como se ele estivesse, digamos assim, não é especificamente isso, mas é como se fosse, no momento da posse, ele lê o decreto que o Senhor, que o institui como rei, disse. Então ele agora lê o decreto e ele diz aquilo que o Senhor falou para ele, e ele tem garantido que terá as nações para comandar estas nações. Então, primeira divisão, 1 até o 3. Segunda divisão, 4 a 6. Terceira divisão, de 7 a 9. E a última divisão, de 10 a 12. Que é nada mais é do que um conselho aos reis da terra, aos juízes da terra, no sentido assim: olha, acordem, façam aquilo que realmente deve ser feito. E dando esse conselho, o salmista fecha com aquela frase que nós já citamos: bem-aventurado ou feliz é aquele. E aí ele termina o salmo. Percebe? O salmo de número 2, então, tem essas divisões. 4 divisões. Versículos 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9 e 10 até o 12. Você pode marcar isso na tua Bíblia. Esse é um salmo muito didático, fácil da gente visualizar essas divisões e com elas aprender. Sabendo quais são as divisões, vamos olhar um pouquinho mais atentamente para cada uma delas. Versículos 1 a 3. Então, como foi dito, os reis e príncipes da terra
rejeitam o Senhor e o seu ungido. Quer dizer, rejeitam a Deus e rejeitam aquele que ele escolheu para ser rei. E aí então o salmista já começa fazendo uma pergunta, e a pergunta ela é bem legal, porque é o finalzinho da pergunta, ou no finalzinho da pergunta, ele diz que aquilo que está acontecendo é em vão. Ele começa: por que as nações se enfurecem? E os povos estão aí tramando em vão. E eles estão tramando o quê? Eles estão tramando contra o Senhor e o seu ungido. Versículo 2: esses reis da terra, eles se levantam e os príncipes conspiram contra aquele que instituiu o rei da terra. Legal observar no versículo 2 que eles conspiram unidos, quer dizer, eles se juntam para se colocarem contra o Senhor. E olha o versículo 3, que o que eles dizem, o que eles pensam, o que eles sentem, eles estão dizendo assim: olha, vamos romper as correntes e vamos nos livrar das algemas. Qual era a sensação dos reis da terra com relação ao rei instituído por Deus para ser o rei de toda a terra? Os reis da terra estavam se sentindo aprisionados por esse novo rei. Eles não queriam que o rei supremo estabelecido por Deus governasse sobre eles. Eles estavam se sentindo aprisionados, presos, sem liberdade. Então vamos dar um jeito de sair fora desse Senhor dos céus e da terra e desse que ele colocou como rei. Nós não aceitamos, então vamos nos rebelar. Isso me faz lembrar uma historinha que há muitos anos eu ouvi aqui nós chamamos de pipa, aquilo que a gente empina, né? Papagaio, pipa, em outros lugares tem outro nome, mas dessa pipa que estava lá no alto, revoltada com o menino lá embaixo, porque o menino lá embaixo ficava controlando, segurando ela, e ela queria liberdade, e ela então se agitou, até que ela conseguiu romper a linha. E aí você sabe o que aconteceu quando a linha rompeu. Ela queria liberdade. O que os reis aqui queriam era liberdade. Por isso eles estavam juntos conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. Por quê? Porque eles nos aprisionam. Assim como aquela pipa se sentia presa por conta do menino que ficava ali segurando a linha. Ela quebra e logicamente ela cai. Ele se sente aprisionado. Eles se sentiam dessa maneira, mas o salmista diz que essa conspiração deles era em vão. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai encontrar esse mesmo texto agora sendo usado por Pedro e João enquanto eles estão diante do Sinédrio. Pega aí a sua Bíblia, capítulo 4 do livro de Atos. Atos capítulo 4. Versículos 25 e 26. O contexto aqui qual é? O contexto é, se você olhar um capítulo antes, você vai descobrir que Pedro e João estavam chegando no templo e eles curaram o aleijado que estava ali. Aí então depois lá no versículo 11, Pedro começa a falar, a discursar, a apresentar as verdades a respeito do Messias, e enquanto ele está falando, chegam as autoridades e prendem eles e os levam diante do Sinédrio. E agora ele está ali diante do Sinédrio conversando com aquelas autoridades eclesiásticas. E quando chega no capítulo 4, versículos 25 e 26, ele cita exatamente o texto do Salmo capítulo 2. Ele diz lá no verso 25 que, continuando o assunto que ele vinha falando, pelo Espírito Santo disseste pela boca de nosso pai Davi, teu servo: porque os gentios se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra levantaram-se e as autoridades aliaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. O que estava acontecendo é que as autoridades não gostaram muito do discurso que Pedro estava fazendo, não gostaram muito da ideia de cura acontecer ali na porta do templo, e agora eles estão questionando. E aí Pedro então cita aquilo que Davi citou lá no Salmo 2, e perceba que aqui Pedro entende que o Salmo 2 era
de autoria de Davi. Para nós não temos esta confirmação, mas dá-nos esta indicação de que realmente o Salmo 2 é de autoria de Davi. Pedro entendeu, olha, falou através de Davi. E falou que naqueles dias os reis, os príncipes, os governadores, os líderes da terra estavam se posicionando contra o Deus do céu. Para que Pedro está citando isso? Pedro está citando isso tentando alertar as autoridades da época dele, ali no Novo Testamento, para não cometerem o mesmo erro. Mas é claro que a gente sabe que eles também cometeram este mesmo erro, assim como em nossos dias. Nós percebemos que muitos líderes de muitas nações, líderes mundiais, muitas vezes, ou quase sempre, se levantam contra o Senhor e o seu ungido. Se colocam contra aquilo que o Senhor estabelece como regra para a vida de todas as pessoas, para a vida do ser humano, para a vida das nações. E eles conspiram, eles instituem leis que vão contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus, dão liberdades ao povo, autorizam o povo a fazer aquilo que Deus condena que seja feito. E isso tudo é uma conspiração. Assim como lá no passado, os líderes de hoje, mesmo as pessoas de hoje, acham que Deus é alguém que aprisiona, que o seu rei é alguém que aprisiona, que aquele que ele colocou para comandar a terra é alguém que não dá liberdade. Em outras palavras, é um estraga prazeres. Por isso eles tramam contra este ungido, contra aquele que, na opinião deles, está ali os aprisionando. E é isso a gente vê de maneira muito clara, sem a necessidade de pensar em alguns aspectos, porque muitos são os aspectos em que nós vemos líderes em vários momentos agindo contra a vontade de Deus. E sendo bem claro, olha, essa ideia que Deus ensina por meio da sua palavra e por meio do seu povo não é o correto, isso aprisiona e nós queremos e precisamos ter liberdade, feito aquela pipa lá no alto, até descobrir que a liberdade almejada é na verdade a destruição que todos querem evitar. Mas aí o texto deixa muito claro isso, e o Novo Testamento confirma isso por meio desse texto que nós lemos lá do livro de Atos. Eles não querem se submeter ao Senhor. E é por isso que a nossa lição hoje, o título dela é que a felicidade, ela é de fato encontrada por aquelas pessoas que se submetem ao Rei. É feliz a pessoa que se submete ao Rei. E inicialmente no Salmo, na primeira parte, na primeira divisão, a gente descobre que tem pessoas que têm autoridades, que têm reis. E quando a gente está pensando em reis, autoridades, nós estamos pensando mesmo em pessoas que estão no comando, que rejeitam tudo aquilo que diz respeito a Deus. E estamos também pensando nas pessoas, você e eu, pessoas que estão ao nosso redor. Muitos de nós rejeitamos aquilo que o Senhor ordena. Alguns rejeitam de maneira declarada, outros dizem, não, eu acredito em Deus, mas, sabe, isso eu não concordo muito. Então nós somos seletivos naquilo que nós aceitamos que vem de Deus. Enquanto outros são diretos, não, eu não aceito nada, eu não quero saber. Outros até vão à igreja, mas olha, isso eu faço, isso eu não faço. Então a gente tem que repensar a nossa atitude, observando se não estamos sendo como esses reis aqui, que se uniram para conspirar contra o Senhor e o seu ungido, para se libertarem, olha só como eles dizem, das correntes, das algemas. Eles se sentiam presos por um Deus que é o soberano, que está acima de todas as coisas. E a segunda parte vai mostrar a reação de Deus a esse comportamento dos homens. Segunda parte aí, a segunda divisão, versículos 4 até os 6. Aquele que está assentado nos céus, diz o versículo de número 4. E isso mostra o quê? Soberania. Ele está assentado aonde? Nos céus, dando a ideia de lugar alto. Lá de cima ele comanda tudo, ele tem a visão do todo.
Ideia da soberania. Lá, aquele que está assentado faz o quê? Ele ri. Senso de humor de Deus. Ele ri. E isso não aparece só aqui. Salmo de número 37, versículo 13, dá essa ideia do Senhor se rir do ímpio. Ele ri. Bem que a semelhança de pai. Quem é pai e mãe sabe disso. Quando o filho, às vezes, um pequenininho, um catatauzinho, revoltado com alguma coisa, ele diz que vai embora de casa. E aí a gente até fica olhando e às vezes dá risada. Tamanho, não sabe nem que direção vai tomar. Alguns, eu vou embora para a casa da minha avó, que é a melhor casa que existe no mundo, para toda a criança, é claro. Eu vou embora e assim por diante. Ele fica bravo. E nós, os adultos, damos risada. Isso talvez esteja bem distante do que é o sentimento que existe em Deus, mas dá para ilustrar um pouquinho. O Senhor ri, o Senhor zomba deles, o Senhor caçoa das nações. Salmo 59, versículo 8: mas tu, Senhor, te rirá deles, zombarás de todas as nações. O Senhor caçoa, de novo, é a mesma ideia. Imagina o soberano Deus e nós, seres humanos, ínfimos diante da grandeza dele, pequenininhos. Ele olha e fala: olha aqui esse povo. Quando eles estavam construindo a Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11, se não me falha a memória, eles estavam construindo uma torre que pudesse fazer o nome deles conhecido no mundo inteiro, uma torre que chegasse ao céu. Bem legal observar isso que eles falam: uma torre que chegue ao céu, que toque o céu. E aí o Senhor, versículos à frente, fala assim: desçamos para ver o que eles estão cogitando lá entre eles. Aí dá para pensar assim: bom, mas se a torre vai chegar até o céu, o Senhor usa de maneira até irônica: vamos descer para ver o que eles estão fazendo, para dar ideia de quem é Deus e quem nós somos. Então o Senhor zomba deles. É lógico que tem esse lado um tanto de humor, mas não fica só nisso. O Senhor repreende, diz também o texto, e repreende na sua ira. Deus fica irado. E logicamente a ira de Deus é diferente da minha ira e da sua ira. A nossa ira é uma ira que é contaminada pelo pecado. Deus não, Deus é santo. E mesmo que ele fique irado, a ira dele é uma ira santa. E não vai além do que precisa e nem fica aquém do que deveria ser. É uma ira justa. Deus é justo, Deus é santo. Então ele fica irado e ele repreende as nações. Salmo 21, versículos 8 e 9 dá essa ideia de que o Senhor irado vai alcançar os seus inimigos. O Senhor também aterroriza. E esta é a ideia de confundir as nações. Salmo 78, versos 49 e 50 diz: lançou contra eles o furor da sua ira, a fúria, a indignação e a angústia, como uma legião de anjos destruidores. Deu livre curso à sua ira, não os poupou da morte, mas entregou a vida deles à praga. Deus ri, Deus zomba, Deus repreende, Deus aterroriza, Deus confunde. E não precisamos olhar muito para o mundo para ver como que o mundo está confuso, perdido, aterrorizado. E seguindo essa sequência aqui do capítulo 1, capítulo 2 de Salmos, não pensamos especificamente nisso, mas vem muito a calhar com os dias que nós estamos vivendo. Você já percebeu o pânico que está o mundo? E eu não estou especificamente dizendo que isso é praga de Deus. Eu entendo que pode ser, e entendo que tem muito da ação humana, mas enfim, nada sai do controle de Deus. E tenha sido ele o provocador disso, ou o permissor disso, as nações estão confusas, batendo cabeça, cada um tentando aproveitar do seu jeito a situação. E o Senhor então fica claro: olha, eu é que tomo conta de tudo isso. E essa trama de vocês, esse conluio aí entre vocês estão achando que estão com tudo no controle. Eu estou aqui de cima rindo de vocês, zombando de vocês. Olha, eu amedronto vocês. E ele não é o bicho papão, não. Ele fala claramente isso fica nítido.
pessoas sabem disso. De Deus não se zomba. O apóstolo Paulo fala isso. Então, o Senhor Deus aqui, ele dá risada, ele zomba, ele repreende, ele aterroriza e ele faz uma afirmação muito importante, versículo 6. Eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Sião aí é enfático, ele está dizendo, olha, eu não vou fugir da responsabilidade de dizer que fui eu quem o colocou aí. Ele é realmente aquele a quem eu escolhi. E ponto final. Não tem votação, não tem segundo turno, eu escolhi. E quem lembra aí do Antigo Testamento e lembra até da história de nações que exerceram e viveram debaixo da monarquia, o rei sempre usava essa expressão, o rei, eu sou alguém que fui instituído por Deus. Fui colocado aqui por Deus, é uma instituição divina. E Deus aqui está assumindo isso. Eu o coloquei aí. As nações precisam rever o seu comportamento diante de Deus. E lembrar-se do que diz a palavra de Deus sobre como Deus vê essa atitude nossa aqui na terra. E eu preciso, como pessoa, rever o meu comportamento para com Deus, sabendo que Deus está vendo aquilo que eu estou fazendo e até tramando contra Ele. E a ideia é, enquanto eu estou aqui me organizando para me livrar dele, das amarras dele, Ele está rindo, Ele zomba, Ele me repreende, Ele me aterroriza, me confunde. E Ele continua afirmando, sou eu que instituo o rei. E ponto final. A outra divisão que a gente tem aí está nos versículos 7 até o 9. Então a primeira divisão, 1 a 3, mostra os reis da terra se organizando para se rebelarem contra o Senhor e o seu ungido. Segunda divisão, do 4 ao 7, o Senhor lá do céu vê tudo isso, dá risada, zomba deles, repreende, aterroriza e afirma, olha, eu é que constituí o rei e ponto final. Agora, os versículos seguintes, do 7 ao 9, nós temos o ungido, o rei falando. Como nós dissemos, imaginemos como se fosse o dia da posse. Aí ele, então, proclama, olha, eu vou proclamar o decreto do Senhor. Então eu vou falar para vocês o que aquele que me colocou aqui disse. O que ele disse? Ele disse sobre mim, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçará como se fosse um vaso de barro. Então ele leu aquilo que o Senhor lá estabeleceu. O rei aqui, a gente acaba entendendo que ele é aquela pessoa da descendência de Davi. Olhando para o contexto do Antigo Testamento, o rei de Israel seriam pessoas da descendência de Davi. Então Davi é rei, e aí a partir daí os seus descendentes se tornam rei. Mas também diz respeito a Cristo, porque Cristo é da descendência de Davi, e Cristo é de fato o rei de toda a terra. Então quando a gente fala rei aqui, quando o salmista está falando, ele está falando de o ungido é o Senhor. E essa ideia, ou essa ideia dele, olha, você é meu filho, eu hoje te gerei, aparece de novo no Novo Testamento. Aparece de novo no Novo Testamento. Ficou meio esquisito, mas aparece no Novo Testamento, referindo-se a Cristo. Abra aí a sua Bíblia lá em Atos capítulo 13. Atos 13, versículo 33. Atos 13, 33. Aqui é usado a mesma ideia, agora fazendo uma referência a Cristo. E assim diz o texto: a qual Deus cumpriu para nós, filhos dele, ressuscitando quem? Isso, Jesus. Como também está escrito no segundo salmo: tu és meu filho, hoje te gerei. Vai um pouquinho para frente, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 5, novamente,
usando o mesmo versículo com referência a Cristo. Lembrando que o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele fala a respeito da superioridade de Cristo, que ele é superior a tudo e a todos. E aí quando está no versículo 5 do capítulo 1 de Hebreus, Hebreus 1:5, fala assim: pois, é uma pergunta, pois a qual dos anjos disse alguma vez: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. Pergunta do autor é: para algum dos anjos foi dito isso? Foi dito o quê? Tu és meu filho, hoje te gerei? E a resposta é não. Somente a Cristo foi dito isso. E ainda em Hebreus capítulo 5, versículo 5. Hebreus 5, 5. Bem mais direto agora o autor dizendo assim: Cristo também não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas sim aquele que lhe disse. Quem é aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei? Quem falou isso? O Senhor, que o instituiu como rei. Então, o rei, o ungido, é Cristo, da descendência de Davi. E é ele que está falando, proclamando isso no Salmo de número 1, e aí você pode voltar para lá. O Salmo de número 1, ele está dizendo: olha, eu vou só falar o que o Senhor que me instituiu como rei disse. Ele disse a mim: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E olha o versículo 8. Pede e te darei as nações por herança. E aí você vai regê-las ou quebrarás. Algumas versões, como a que eu uso aqui, traz esta expressão de quebrará. Versículo 9. Quebrará ou regerá estas nações com cetro de ferro, ou com vara de ferro, diz a minha versão. A ideia dessa vara e dessa condução é a ideia, a primeira vara no sentido de conduzir, dando direção, ou então de corrigir, trazendo de volta para o caminho. Lembra um pouquinho aquela ideia que a gente ouve muito a respeito do cajado dos pastores cuidadores de ovelhas. Tinha a função de orientá-las, mas às vezes de dar algumas pancadinhas para ela voltar para o caminho. E esse cetro, então, tinha essa função. E ele ainda continua dizendo que ele, o ungido, que o Senhor estabeleceu, que ele despedaçaria as nações como se fossem vaso de barro. E aqui uma linguagem muito interessante, porque foi encontrado por arqueólogos em algumas regiões, como na Babilônia, também no Egito, fragmentos de vasos de barro, em que nesses pedaços havia nomes, e quando foram juntados os fragmentos, percebeu-se nomes de inimigos dessas nações. Então lá na Babilônia encontrou-se fragmentos com nomes de inimigos da Babilônia. Lá no Egito encontrou-se fragmentos nesses vasos de barro com nomes de inimigos do Egito. E aí então entendeu-se o seguinte: naqueles dias, e era um costume entre os monarcas, os reis, deles fazerem o seguinte: eles pegavam vasos e mandavam escrever nesses vasos de barro o nome dos inimigos da nação dele. E escrevia lá, fossem vários, escrevia-se em vários vasos o nome destas nações. E aí então o rei, garantindo à nação que ele cuidaria dos seus inimigos, que ele acabaria com os inimigos, ele pegava o seu cetro de ferro e quebrava estes vasos, numa ilustração, digamos assim, uma ilustração teatral, dizendo para a nação: podem ficar tranquilo que é assim que eu vou fazer com os nossos inimigos, vou quebrar um por um. Então quando o salmista escreve dessa forma, os primeiros leitores entenderam. O ungido de Deus é aquele que vai acabar com os seus inimigos. Os inimigos não prevalecerão. Por isso que o salmista começou dizendo, lá no primeiro versículo, que eles estavam tramando em vão. Que ninguém resiste ao poder do grande ungido de Deus, que é Cristo. Apocalipse fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. Então não tem como resisti-lo. E é isso que o salmista está falando.
Na verdade, aqui o ungido está dizendo: olha, eu só vou falar o que aquele que me colocou aqui disse. E ele disse que eu vou ter esse poder. E ele tem esse poder. E aí vale a gente parar e refletir um pouquinho. Como é que nós estamos agindo diante do senhorio de Cristo, ou daquilo que Deus estabeleceu para ser o Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre o mundo? Como que nós, seres humanos, temos agido para com Deus? Esse salmo nos ajuda a parar para pensar e não apenas apontar: o líder tal realmente não acredita em Deus. Não, ao invés de você apontar para o outro, aponte para si mesmo. Como eu tenho aceitado o senhorio de Cristo? Eu tenho me submetido ao Rei? Eu tenho sido submisso a Ele? Ele realmente manda e eu obedeço? Ou eu fico tramando todos os dias fazer aquilo que eu quero ao invés daquilo que Ele manda? Os reis ali estavam desse jeito. E diante de tudo isso, diante da trama deles, versículos 1 a 3, diante da resposta do Senhor, no sentido, o posicionamento dele de rir, zombar, repreender, aterrorizar, versículos 4 até os 6, e diante daquilo que o ungido falou, 7 a 9, o salmo termina com um conselho. E olha o conselho, está nos versículos 10 até o versículo 12. Agora, em outras palavras, bom, então, diante de tudo isso, diante do que vocês tramaram, da reação de Deus, do que o ungido falou, então, diante de tudo isso, agora, ó reis, sede prudentes, ó juízes, acolhei a advertência. Em outras palavras, sejam espertos, para de ficar tramando, faça o que realmente precisa ser feito. O que precisa ser feito? Vocês precisam cultuar o Senhor com temor e regozijar-se nele com tremor. Duas expressões muito interessantes. A primeira delas, temor dando a ideia de respeito, tremor dando a ideia de medo. Então, respeito e medo, as duas devem andar juntas. Vocês devem, como reis, como líderes, como pessoas, cultuarem respeitosamente esse Deus, se inclinarem a Ele, como diz o Salmo 5, versículo 7. Em temor se inclinar diante dele e alegrar-se nele, sabendo a força que ele tem, o poder que ele tem. Aí a ideia de regozijar-se com tremor. Eu me alegro nele, mas eu sei o que ele pode fazer se ele quiser. E se ele, e o quiser aqui não é no sentido assim, ele faz o que dá na cabeça. Não, o que for preciso fazer de maneira justa para manter a sua soberania, ele fará. E eu tenho que ter isso na mente, me alegrar nele por causa disso, me alegrar nele porque ele é o grande Deus, o bondoso, não existe ninguém melhor do que ele. E aí o salmista ainda continua lá no outro versículo, versículo 12: beijai o rei. Em outras palavras, prestem homenagem a ele. Homenagem àquele que é o verdadeiro rei, para que ele não fique irado. Lembra do livro de Esther? O livro de Esther é um livro muito interessante, porque a gente tem lá aquele que era o rei e um outro chamado Amã, que de uma certa maneira recebe status ali de quase que um pouquinho abaixo do rei. E esse Amã esperava e queria e estabeleceu que todas as pessoas, quando o vissem, deveriam se curvar. Então imagino que Amã gostava de sair onde tinham muitas pessoas para que todos se curvassem. Mas quando você lê o livro de Esther, você descobre que tem alguém que provocava a ira de Amã ao extremo. E era Mardoqueu ou Mordecai, dependendo a versão que você use. Por quê? Porque esse Mardoqueu, ele não se inclinava. Ele ficava em pé, todo mundo se curvava e ele ficava em pé. O mesmo acontece lá no livro de Daniel, quando todos tinham que se dobrar diante de uma estátua feita. Os amigos de Daniel
não se dobraram. Puxa, foram para a fornalha. O rei ficou irado. Por quê? O rei espera ser homenageado. Por isso que o salmista aqui fala: beijai o filho, ou beijai o rei, para que ele não se irrite. Preste a devida homenagem ao rei, para que ele não se irrite, para que ele não fique irado. E aí ele continua: e não sejais destruídos no caminho. Por quê? Porque em breve a sua ira se acenderá. Respeitem o rei. Quem é o rei? Cristo. Quem é que o instituiu como rei? Deus. Adianta tramar alguma coisa contra eles? Tentar se libertar deles? Não. Lá no céu o Senhor zomba e ri, repreende e aterroriza. E o filho está dizendo: olha, eu estou aqui porque o pai me mandou, eu quis, é claro. O Hebreus fala isso, o salmista fala isso. Eu estou aqui, fui voluntário e sou o rei. E tenho dado por Deus a autoridade para reger vocês com cetro de ferro, conduzindo e corrigindo se for preciso. E despedaço todos aqueles que se levantam como meus inimigos. Por isso, o conselho dado a todos os reis: cultuem ao Senhor, regozijem-se nele e reverenciem a ele. E aí o salmo termina: bem-aventurados todos os que confiam nele. Aonde é que está a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade está em se submeter ao rei. E voltemos ali ao versículo de número 11, que fala para cultuá-lo e fala para regozijar-se nele. Nós já temos dito que a verdadeira alegria só é encontrada em um lugar e em uma pessoa: Cristo. E o salmista aqui reforça isso. Enquanto que os reis estavam acreditando que estar debaixo do domínio desse rei soberano, que é Jesus, enviado por Deus, era escravidão, o que a gente consegue entender é que a verdadeira liberdade está exatamente em estar debaixo do controle dele. Lembra da pipa? Ela se mexeu até quebrar a linha. E quando ela conseguiu quebrar a linha, ela caiu por terra. Aquilo que parece ou parecia ser a prisão dela, de fato era a liberdade dela. Era presa àquela linha que ela conseguia voar e ficar livre lá no alto, vendo, sentindo o vento e vendo todas as coisas. Ao romper esse relacionamento, ela caiu. A verdadeira liberdade daqueles reis, a felicidade deles estava em, de fato, estar preso ao soberano dos céus e da terra e ao seu ungido. A verdadeira liberdade não é encontrada quando nós ficamos contra Deus, contra Jesus, mas é encontrada quando nós ficamos nele, com ele, seguindo as orientações dele. E aí vale a pena eu pensar como está o meu relacionamento com Deus e o seu Filho Jesus. Há submissão da minha parte à autoridade dele? Ou a cada dia eu tenho achado meios para fazer aquilo que eu quero, ao invés de fazer aquilo que ele quer que eu faça? E você e eu sabemos que há várias situações em que há consciência de que eu tenho consciência de que Deus não quer que eu faça aquilo, que aquilo é errado, mas eu faço. Desde mentiras que nós chamamos de pequenas, há coisas maiores, há coisas que nós até escondemos,
para que ninguém veja. Quando eu faço isso, é uma clara indicação de que eu estou rebelde e estou tramando, tentando me libertar das algemas e das correntes que Deus colocou para me prender, de tal maneira que eu não tenho liberdade de fazer o que eu gosto. Pois é, você está se colocando na mira, está se tornando alvo da ira de Deus. Por isso, você que é cristão, você precisa rever como está a sua vida com Deus, nesse sentido de se submeter à autoridade dele. Quem sabe não ser mais aquele cristão que olha para as Escrituras e fala assim: mas isso aí não é para o nosso tempo, isso aí eu acho até que está certo, mas eu não vou fazer. Feito aquele cristão que cada página da Bíblia que ele achava que não era para ele, arrancava. Chegou um tempo que ele só tinha as capas, porque tudo ele achou que não era para ele, e o que era, ele ia mas não vou fazer, e arrancava. Ficou só com as capas. Se você está assim, é hora de você rever, porque o Senhor está vendo lá no céu, está rindo, está zombando, está confundindo você, está aterrorizando, está te repreendendo e está afirmando: não tem jeito, eu vou continuar sendo a autoridade maior. Não adianta você ficar se debatendo. Siga o conselho final do salmista. E a gente termina conversando um pouquinho com você que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador. E ainda olha para Deus como sendo aquele que de fato estraga prazeres, acreditando que Ele é aquele que prende, que engessa, que amarra, que não permite que você experimente o melhor do mundo. Olha, se você é alguém assim, olha, lembre-se que a verdadeira felicidade só é encontrada em Cristo Jesus. E que Ele não impõe a ninguém algo pesado, algo ruim, negativo. Mas Ele coloca sobre nós a verdadeira alegria, como diz lá em Mateus, verso 11, capítulo 11, melhor dizendo, versos 28 até o 30, em que há um convite para ir a Ele todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, para receberem alívio. E Ele diz: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é aquele que te chama para experimentar a verdadeira felicidade. Quando eu preparava esse estudo, eu comecei a pensar em uma situação muito comum. Na entrada aqui do nosso prédio, onde a nossa igreja se reúne, nós temos pequenas, de cada lado, alguns degraus numa escadaria. E é comum nós vermos mães ou pais pegando o pequenininho que ainda nem andar sabe direito, mas quer descer as escadas, e quer ficar descendo e subindo. E o pai vai lá e puxa e coloca em outro sentido. E aquela criança fica brava, às vezes começa a chorar, esperneia, mas o pai é insistente. Ele vai lá e tira e volta. Ou tenta imaginar cena parecida, só que no alto de um prédio, quem sabe de uns 30 andares, 40, 50 andares. E essa mesma criancinha ali na borda, querendo simplesmente pular, porque é uma delícia, olha que altura gostosa, vou pular. E aí então vai lá o pai, estraga prazeres e puxa aquela criança de volta. E alguns vão ser bem mais sábios, vão segurar no colo e daqui você não sai. Porque eu sei o risco que tem lá. Para aquela criança ainda pequena, o pai é um estraga-prazeres, mas depois que ela cresce, que ela amadurece, ela consegue entender. E muitos até agradecem: pai, obrigado que o Senhor me deixou pular daquele prédio. Obrigado que o Senhor me segurou ali nas escadarias. Que olha, eu teria virado piruetas ali, teria batido a cabeça. Talvez você ainda não é maduro o suficiente para entender que as limitações que Cristo coloca não é para o seu mal, é para o seu bem. Talvez você ainda não entende que toda a curtição do dia a dia te faz mal e não bem. Mas você não enxerga o amanhã. Você enxerga o hoje. Cristo enxerga o amanhã. E por enxergar o amanhã é que Ele está te chamando: olha,
venha andar comigo. Abandone estes prazeres que o mundo oferece e venha para, entre aspas, isto que você acha que é uma prisão, mas na verdade é a verdadeira libertação. Porque agora você ainda é uma criança. E neste mundo você vai ser uma criança, vai viver aí uns 70 anos, 80, talvez é isso que a Bíblia diz. Mas a sua vida mesmo não é aqui, é lá. Aquela criancinha que o pai pede de descer as escadas hoje, vai poder subir e descer essas escadas quando for adulta. E com segurança. E ela vai falar: pai, muito obrigado. Você, se entregar a sua vida a Jesus, rejeitando as coisas do mundo, e vindo para Cristo, entendendo que Ele não te aprisiona, Ele te dá liberdade, você poderá passar a eternidade no céu. Por isso, nossa oração é que você possa não ser rebelde como esses reis foram, tentando fugir de Deus, mas que você seja alguém que aceite o governo de Cristo na tua vida e responda sim a Ele. Se você fizer isso, você experimentará a alegria que ninguém mais consegue ter em nenhuma outra coisa aqui neste mundo. Só Cristo dá. E a nossa oração é que você possa responder sim ao convite de Jesus e que então comece uma caminhada com Ele. E começando essa caminhada, temos algumas dicas para você. Comece a ler a Bíblia. Leia diariamente a Bíblia. E ore para que Deus, por meio do Espírito Santo dele, o Espírito Santo, você consiga entender as palavras deste livro sagrado. Segunda coisa, ore diariamente. E ore e fale com Deus da sua maneira, para que Ele coloque aí no teu coração a convicção de que você realmente é filho de Deus e está salvo, e para que você aumente a sua intimidade com Ele a cada instante. Terceira dica, busque uma igreja, busque estar com o povo de Deus. Infelizmente, quando a gente usa essa expressão, busque a igreja, nós temos muitos exemplos negativos que acabam assustando. Mas procure um grupo de pessoas que realmente estude a Bíblia e que possam te ajudar nessa caminhada com Cristo e te ajudar no seu crescimento espiritual. Faça isso. Tome esta decisão e você verá e experimentará a verdadeira alegria que só Cristo dá. De novo, não seja como estes reis que tramaram, que tentaram se livrar da soberania, da autoridade, do governo de Deus. Ouça o conselho do salmista: cultue ao Senhor, regozije-se nele, reverencie a Ele, e assim você será verdadeiramente feliz, porque é assim que ele termina o salmo. Bem-aventurado todos os que confiam nele e no Senhor. Deus possa abençoar muito a tua vida, e nós queremos orar por você neste momento. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais esta aula que o Senhor nos permite ter juntamente com os nossos irmãos. Oramos para que todos nós possamos rever como está a nossa submissão ao Senhor Jesus Cristo, e oramos também para que aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, que possam fazê-lo hoje, e assim experimentarem a alegria que só tem aquele que se submete ao grande Rei Jesus. Obrigado, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, tenha um domingo abençoado, e às 19h30 estaremos novamente aqui em mais uma transmissão anunciando a palavra de Deus. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.